Um grande salve, galera. Vamos falar de semântica hoje. Vocês sabem que a gramática é dividida em partes, né? Morfologia, a gente vai falar da estrutura, da forma da palavra, da flexão. Olha, essa palavra aqui tem plural. Olha, essa palavra aqui, ela não pode ir pro plural. Olha, ela tem a forma aumentativa, tem a forma diminutiva, então é a forma mesmo. E aí a morfologia vai tratar exatamente de categorizar as palavras de acordo com características comuns e categorizar em 10 caixinhas, que é o que a gente chama de classes gramaticais, beleza? A sintaxe, que é a outra parte da gramática, vai falar exatamente da estrutura. Ou seja, uma palavra, ela vai se ligar a uma outra para poder montar um discurso claro, coeso, coerente, né? Então aqui a gente vê na sintaxe as estruturas, como isso aqui é o sujeito que está realizando a ação do verbo, tá aqui o objeto que está sofrendo a ação do verbo. Olha, é complemento nominal que está completando o sentido do adjetivo, do substantivo. Adjunto adverbial, porque é um termo que está junto de estruturas verbais, trazendo circunstâncias, né? Então é a relação, a sintaxe estuda a relação que uma palavra estabelece com a outra, como se fossem aqueles galhos, né? Uma palavra tá aqui porque ela é galho da outra. Ela tá se ligando a uma outra para poder compor o meu discurso claro, coeso, coerente, como eu falei há pouco. Bom, prof, a gente também tem fonética e fonologia, fonfon, que vai estudar os sons da língua. Como é que a gente articula os sons por meio do nosso aparelho fonador. Como a gente articula os sons do alfabeto de fonética internacional para poder compor os sons da nossa língua. Você tem o K, você tem o A, você tem o A, aí você junta tudo e você monta casa. Tá vendo? Então estuda o quê? Os sons da língua. É lá que a gente vai estudar fonemas, grafemas, ditongo, tritongo, hiato. E a semântica, prof? Gente, eu amo a semântica. É uma outra parte da gramática que vai tratar dos efeitos de sentido, tá? Dos recursos. Coloca aqui, recursos linguísticos, textuais, que geram efeitos de sentido. Ok? Então, quando você fala assim, de acordo com os aspectos semânticos, tá tudo associado, por exemplo, à interpretação de texto, né? Qual é o sentido daquela palavra? Levando em consideração os aspectos sociais, os aspectos históricos, o contexto daquele texto, tá bom? Então, é aqui que a gente estuda, por exemplo, o que é polissemia, o que é ambiguidade, o que é figura de linguagem, para que a gente usa o sentido figurado. É aqui que a gente estuda versificação, né? O que são rimas ricas, o que são rimas pobres, rimas raras, o que são versos decassílabos, tudo para construção, gerando efeitos de sentido, né? Trazer beleza para o nosso texto, tá bom? Tudo aqui é assunto da mãe semântica, ok, meus amores? Então vamos começar com alguns conceitos básicos. Bom, primeira coisa é você entender o uso da palavra, tá? E o uso da palavra está intrinsecamente ligado ao objetivo do autor. Então, às vezes, o autor, ele quer usar aquela palavra com um sentido real, aquele sentido primeiro para o qual aquela palavra veio para o mundo, então ele está empregando essa palavra no sentido denotativo, tá? Então, de acordo com o sentido denotativo, o uso denotativo da linguagem é a linguagem empregada no sentido real. Agora, conotação é o sentido figurado. É aqui que entram quem, gente? As figuras de linguagem, tá? Por isso que a gente fala sentido figurado, porque a gente faz alusão às figuras de linguagem. Por quê, gente? Quando você fala em figura de linguagem, sentido figurado, é o desvio do uso convencional, né? É o desvio do uso... É o desvio do uso convencional. Vamos por partes, prof. Perfeito, daqui a pouco a gente fala das figuras, né, de forma mais aprofundada.
Então, pense em linguagem conotativa como o sentido figurado. É quando eu pego aquela palavra, aquela expressão, aquele trecho e eu emprego um outro sentido diferente daquele primeiro para o qual ela veio para o mundo, tá? Professora, dá um exemplo. Olha lá, ó, sentido real. Durante a tempestade, a chuva intensa alagou as ruas da cidade. Então, a chuva é uma palavra que está sendo empregada no sentido real. Ok? E é muito comum linguagem denotativa em quê? Em textos técnicos, por exemplo, no gênero notícia, sabe? Em textos em que a gente não tem de ficar dando voltas na linguagem. Em textos não literários, via de regra. Notícia, artigo científico, né? Quando você faz um resumo, uma resenha. São textos em que a gente não tem essa liberdade inventiva. Porque a partir do momento que a gente tem essa liberdade de criação, meu Deus, aí a gente pode usar vários recursos linguísticos. Dentre eles, as figuras de linguagem, né? Trazendo sentido figurado, desviado do primeiro sentido para o qual a palavra, expressão ou trecho vieram para o mundo. Então, ali, após tantas críticas e decepções, uma chuva de problemas. Olha ele fazendo ali a alusão, né? Muitos problemas em abundância. Aí pegou aqui a palavra chuva, com um sentido diferente do usual, e trouxe para gerar esses efeitos de sentido. Tranquilos, amores? Isso é linguagem denotativa, isso é linguagem conotativa. Lembra? D de dicionário. Dicionário traz o sentido o quê? Real das coisas. Show de bola? Vamos pro próximo. Agora, o que é sinonímia? Sinonímia. Pensa em sinonímia como palavras iguais, né? Que são sinônimos. Palavras sinônimas são palavras que a gente usa, inclusive, para evitar repetição desnecessária no nosso texto, né? Se a primeira coisa que faz quando vê um tema de redação, primeiro não, segunda, porque a primeira é chorar, né? Você olha o tema, você chora, depois que você chorar, você limpa as lágrimas lá. E aí, o que você faz? Você pega verbos e substantivos, palavras núcleo, principais, e procura sinônimos. Tá lá, o impacto das redes sociais na vida do homem. Aí você tem impacto, aí vem, sinônimo para impacto. Olha lá, ó. Impacto, consequência, desfecho, produto, tá vendo? Homem, meu Deus. Eu posso substituir por indivíduo, eu posso substituir por ser racional. Sociedade, olha lá, é o corpo social, é o tecido social, a nação, a comunidade. Vamos resolver este problema, este óbice, este entrave, este obstáculo, sabe? Olha aqui, ó, para evitar repetições. Então aqui a gente tem alguns de substantivos, outros de verbos também, né? É necessário ampliar, expandir, estender, incrementar, potencializar, diminuir, sinônimo, mitigar, atenuar, amenizar, abrandar, suavizar, sabe? E aí, deem uma olhadinha, porque aqui a gente tem recursos semânticos justamente para poder estabelecer uma melhor coesão dentro do nosso texto. A gente não pode ficar repetindo um monte de palavra o tempo inteiro, de jeito nenhum. Olha lá, estimular, incitar, fomentar, impulsionar, incentivar, motivar, sabe? Então, são sugestões para vocês usarem nos textos de vocês. Então, coloquem aí sinônimos, palavras ou expressões com significados iguais. Ok? Agora, antônimos, significados opostos, né? Problema, antônimo de problema. Problema, facilidade, solução, possibilidade. Tá vendo? Olha lá, o contrário, impasse, obstáculo para solução, mudança, permanência, estabilidade, preservação, conservação, sabe? Então, tudo que é o contrário também para gerar efeitos de sentido, tá? Isso tem muito a ver com o que a gente vai estudar daqui a pouco em figuras de linguagem. Show de bola? Temos também, aqui ó, homônimos, palavras homônimas. Primeiro, vamos traçar a diferença entre homo e paro. Olha lá, homo, você pega esse prefixo aqui, ó, é igual, ok? E paro, pensa de
parecido, semelhante, tá? Homo, igual, e parônimo, parecido. Então, para gerar efeitos de sentido, às vezes a gente usa para trocadilho, né? Você usa para trocadilho. Igual, por exemplo, as pessoas fazem trocadilho com o meu nome. Falam, nossa, a Poli da hora é da hora. Tá vendo? Porque pega uma palavra, substitui por um outro conceito. E aí é a mesma expressão, só que usada de formas diferentes. Então, a gente pode ter homônimo, palavras homônimas, que são iguais. Iguais em quê? No som. Aí elas vão ser as homônimas homófonas. Elas podem ser iguais na escrita. Homônimas homógrafas. Então, a escrita igual, som diferente. E elas podem ser homônimas perfeitas. Iguais tanto na escrita, quanto na oralidade, na pronúncia. Então, vamos pegar aqui, ó, cela. Você tem aqui cela e cela. Você vê que o som é o mesmo, cela e cela. Cela e cela, cela e cela. E ainda tem a cela do verbo selar, né? Ele cela o envelope, né? De fechar, de lacrar. Então, você vê que a pronúncia é a mesma. E cela, essa daqui, ó, com cela, são homônimos homófonos. Tá vendo? Homônimos homófonos. Por quê? Porque é o mesmo som e a escrita é diferente. Agora, se você pegar o cela, aqui ó, do cavalo, mais a cela do verbo selar, ele cela o lacre, aí eles deixam de ser homônimos só homófonos. A grafia também não é igual? Então, além do som, a grafia, então eles passam a ser homônimos o quê? Perfeitos. Ok? Então, homófonos é cela com C e cela com S. Tá bom? Concerto, concerto e concerto. Olha lá, mesmo som, só que grafia diferente. O concerto de sapato, o concerto musical. Você tem sessão, sessão e sessão. Olha lá, grafias diferentes, mas mesmo som. Então, homônimos, homófonos. Ok? E homógrafos. É a mesma grafia, só que som diferente. Então, você tem, ó, colher, o verbo colher, você tem colher. Tá vendo que aqui você tem um E fechado, aqui você tem um E aberto. Então, o som é diferente. Então, eles são iguais na grafia, com sons diferentes. Olha lá, sede, sede e sede. Eu estou com sede e a sede da empresa. Tá vendo? Um E fechado, um E aberto. Pelo, fio de cabelo. Tá vendo? E vou pelo caminho. Cadê? Por mais o, sede, peraí, pelo e pelo, né, gente? Vamos tirar aqui, vamos botar aqui o pelo. Pelo e pelo. Por quê, gente? Pelo e pelo, você tem a mesma grafia, tá vendo? Mas o som é diferente, né? Porque você botar pelo e pelo, por mais o, aí vira homônimo perfeito, tá bom? E é isso, o homônimo perfeito, eles são iguais em tudo. Então, a manga da blusa, a manga da camisa, a fruta. E ainda tem o verbo mangar, ele manga de mim, que é tirar sarro do outro, né? O banco, a instituição financeira, o assento, vela, lá, o objeto de cera, e a vela, embarcação. Então, você vê que é a mesma pronúncia, é a mesma grafia. Então, aí a gente dá o nome de homônimos perfeitos, tá bom? Agora a questão é a seguinte, para ser homônimo, tem que ser igual em alguma coisa, ou nas duas. Porque se não for igual, for parecido, aí é parônimo. E os parônimos são palavras que, no final das contas, a gente pode, pelo fato de elas serem tão parecidas, a gente pode trocar na hora da escrita, né? Acontece bastante. Então, se existir a possibilidade de trocar uma palavra por outra, né? Ou se você, mesmo sabendo, separa um pouco e, ai meu Deus, tráfico ou tráfego? Ai meu Deus, eminente ou iminente? Pronto, são palavras parônimas. Porque existe essa possibilidade de você substituir uma por outra, né? Por um equívoco, você vai lá e substitui uma por outra, tá? Então, palavras parônimas. Eminente, iminente, ó. Eminente juiz. Um ilustre juiz, vossa eminência. Então, perigo iminente, tá prestes a acontecer. Diferente, tá vendo? Descrição. Então, o texto descritivo, você vai descrever. E descrição está sendo reservado.
tá? Ratificar é outro parzinho que a galera confunde. Ratificar, você tá confirmando, você tá corroborando, reiterando. Agora, retificar é corrigir. Eu vou retificar, corrige, e ratificar você sustenta, você confirma. Tráfego e tráfico, tráfego, trânsito, tráfico, né? Você tá fazendo algum comércio ilegal, tráfico de informações. Infligir, você aplica uma pena, ó, infligir. E infringir, de infrator, de violar a regra. Tá vendo? Então, o judiciário infligiu uma pena de 6 anos. Ele aplicou uma pena ao menor infrator que infringiu a regra tal, a lei tal. Entendeu? Então, um é para você aplicar a pena e o outro para você, sinônimo de violação de regra. Bom, comprimento, extensão e cumprimento. Saudação. Cavaleiro, cavalheiro. Cavaleiro lá, monta cavalo. E o cavalheiro é uma pessoa cortês, elegante. Absorver, aspirar. Então, vou absorver a informação. E absolver, inocentar, está livrando a pessoa de alguma coisa, né? Então, ele foi absolvido. Ele foi livrado. Ele está livre de alguma coisa. Bom, mandado e mandato é outro par também, né? Mandado é uma ordem judicial. O mandado de segurança. Agora, o mandato é um período, uma função. Então, ele ficou na presidência por 2 mandatos, tá? Soar, produzir som. Tanto é que você não pode falar assim, nossa, ele soa muito no sentido de transpirar. Não, ele sua muito de transpirar. Porque quando você fala que ele soa muito, é porque ele emite muitos sons. Muito faladeiro, muito falante, tá? Aprender, adquirir conhecimento e apreender. Ele apreendeu o menor infrator, né? Você capturou, tá? Então, essa é a diferença entre aprender, você adquire conhecimento, e o outro apreender, você capturar. De boas, são palavras parônimas. Agora, outros conceitos semânticos que se confundem é conceito de ambiguidade e polissemia. Gente, quando eu falo que uma frase é ambígua, é porque ela traz um duplo sentido, tá? Às vezes a ambiguidade, inclusive, é recurso de estratégia, é recurso de propagandas, né? De textos, de peças publicitárias, justamente porque é um recurso expressivo. Às vezes é usado de forma intencional. Agora, em textos técnicos, textos não literários, científicos, portanto, a gente não pode ficar usando palavras, expressões, frases ambíguas, de duplo sentido. Não, a gente tem que deixar a informação de um jeito claro ali pro interlocutor. Então, cuidado pra você não confundir ambiguidade com polissemia. A polissemia é uma palavra que vai ter vários significados. Então, quando você fala que uma palavra é polissêmica, é a mesma coisa de dizer que ela é uma homônima perfeita. Olha lá, ó. Tá vendo? Então a palavra manga é polissêmica, porque ela tem vários significados. A palavra banco é uma palavra polissêmica. É uma palavra que tem vários significados. Entende? Agora, ambiguidade, não necessariamente a gente tem uma palavra com vários significados. Agora é a construção da frase que me dá 2 sentidos. Então, quando você fala, ó, Maria encontrou Ana quando saía da escola, a gente não sabe quem é que saía da escola. Se era Maria ou se era quem, gente? Ana. Tá vendo? A frase é ambígua. Mas eu não tenho uma palavra polissêmica, é a construção que me deu 2 interpretações. Ao avistar João, Maria perguntou sobre seus pais. Eu não sei se os pais são de João, se os pais são de Maria, ou se os 2 forem irmãos, se os pais são dos 2. Tá vendo? Então a frase é ambígua, porque ela tem duplo sentido, triplo sentido até. Então, não confunda ambiguidade com polissemia. Na polissemia, a gente tem o quê, gente? Aqui, ó. Opa. Na polissemia, a gente tem uma mesma palavra com vários significados. Então, ó, o fenômeno tá na palavra e não na estrutura. Aqui na ambiguidade, o problema tá na estrutura. Igual outra aqui, ó. João. Aqui, ó. João participou. A palavra João é polissêmica? Não. Nem a palavra participou também, ó. Participou da festa. Desanimado.
Da festa não, vamos colocar do evento. Só pra concordar e ficar ambígua, né? Desanimado. Tá vendo? Então a ambiguidade aqui tá em torno da palavra desanimado. Mas a palavra desanimado não é polissêmica. Desanimado é alguém que não está animado. Enfim. Então a palavra desanimado aqui, a posição dela, tá gerando ambiguidade. Então pense em ambiguidade no duplo sentido em relação à estrutura. Tá? Ali eu não sei se é João que tá desanimado ou se é o evento que tá desanimado. Beleza? Então, se a banca afirmar que a palavra desanimado é polissêmica, não. A palavra desanimado não é polissêmica. É uma palavra que está gerando um discurso ambíguo, tá? Porque palavra polissêmica é uma mesma palavra que tem sentidos múltiplos, poli, vários, semi, significado. Então, ó, cabeça, a parte do corpo, ele é o cabeça da turma, ele é o líder da turma, é o principal. Você tem ali o banco, igual o assento, instituição financeira, igual a gente viu. Então tá intrinsecamente ligado a quê, gente? Ao homônimo. Perfeito, é a mesma coisa. Ok? Homônimo, perfeito. E aí é isso, tá? Polissemia, pensa na estrutura. Olha lá. Desculpa, pensa na palavra. A palavra com vários sentidos. E aí, obviamente, o contexto é que vai me trazer a informação de qual é o sentido que eu estou usando ali. E a ambiguidade é uma palavra que não necessariamente é polissêmica, mas dentro da estrutura ela está gerando múltiplos efeitos de sentido, né? Múltiplas denotações. Entenderam a diferença? Então, cuidado, porque são conceitos que se confundem. Às vezes, em um item, pergunta se ambiguidade é polissemia e se polissemia é ambiguidade. Tá bom? Você já vai lá, já vai saber que são conceitos que eles podem, mas não obrigatoriamente estão interrelacionados all the time. Tá bom, meus amores? Um beijo, fico por aqui. Até o próximo vídeo.